Função exponencial e logarítmica, aula 1. Sumário pré-requisitos. Função exponencial e logarítmica. Vamos nesta aula falar da definição e gráfico da função exponencial. Os pré-requisitos necessários para um estudante compreender a aula na totalidade são ter conhecimentos elementares de funções e operações numéricas. Os conceitos fundamentais a reter e as palavras-chave são, no fim da aula, o estudante deverá saber reconhecer uma função exponencial, identificar as características de uma função exponencial e as palavras-chave são função exponencial, função e potência. Definição e gráfico da função exponencial. Neste menu do lado esquerdo, à medida que a matéria vai avançando, deste capítulo de funções exponencial e logarítmica, também vai avançando aqui a barra que aparece sombreada. Por isso, sempre que estiverem a ver uma aula e pretenderem ver outra, já sabem que ela existe, que está aqui prevista, é uma questão de ir à procura dela. A função exponencial é utilizada para modelar uma relação na qual uma variação constante da variável independente, ou seja, do x, implica a mesma variação proporcional na variável dependente, no y, portanto. É amplamente utilizada na física, química, engenharia, biologia, economia e matemática, todas com a mesma ideia de a variação constante na variável independente implicar uma variação proporcional na variável dependente. Temos então a definição de função exponencial. Chama-se função exponencial de base A a uma função do tipo f, que tem como domínio R conjunto chegado a R, que a cada objeto x corresponde a fx igual a A elevado a x. Portanto, o A vai ser a base da função exponencial. Base essa que tem que pertencer ao conjunto dos reais positivos, com exceção do 1. Exemplo. A função definida por y igual a 2 levantado a x é uma função exponencial de base 2. Y igual a 3 levantado a x é uma função exponencial de base 3. A função definida por y igual a 1.2 elevado a x é uma função exponencial de base 1.2. Resta ainda acrescentar que apenas consideram valores de A positivos e diferentes de 1, uma vez que os outros não têm grande interesse prático para o que nós queremos, para a aplicabilidade que nós fazemos deste assunto. Se o A fosse 1, ficaria uma função constante, uma vez que um levantado a x dá 1, e portanto não pretendemos estudar nesta fase a função constante. E se o A fosse 0, teríamos para começar uma inconveniência. 0 levantado a x, poderiam pensar que é sempre 0, e pensam bem, com exceção do ponto do próprio 0. Quando o x é 0, 0 levantado a 0 não está definido na matemática. Portanto, uma constante, o 0 levantado a 5, a 7, a 1000, é de facto 0, mas 0 levantado a 0 não é 0. Portanto, o 0 já causaria problemas. Problemas esses que ainda seriam mais acentuados no caso do valor de A ser inferior a 0, porque daria origem a um gráfico, o gráfico desta função, que eventualmente nem seria correspondente a uma função contínua, seria um gráfico com muitas interrupções. Por esse motivo, e para a aplicabilidade que nós pretendemos para este assunto, considera-se o A positivo e diferente de 1. Na figura seguinte está apresentado o gráfico de uma função exponencial definida por fx igual a A levantado a x, quando A é maior do que 1. Temos, portanto, um gráfico com este aspecto que vai ter as suas características. Portanto, é-se para observar que é uma função que cresce de forma cada vez mais rápida. Portanto, à medida que os objetos variam, as imagens variam de forma ainda mais acentuada. Portanto, se variarmos uma unidade no eixo horizontal, o eixo vertical vai variar cada vez mais à medida que avançamos de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, etc. E falemos das propriedades. Domínio R, ou seja, é possível calcular a imagem de 20, de 30, de 1000, de menos 1 milhão, de qualquer número x real. Contradomínio vai ser o conjunto de 0 a mais infinito, o intervalo de 0 a mais infinito. Portanto, qualquer constante positiva maior do que 1 elevado ao número real é sempre um número positivo. Neste caso, nota-se que
aparentemente, o gráfico azul fica sobreposto com a reta y igual a 0, com o eixo dos x, mas tal é mera ilusão óptica, porque nunca vai chegar a atingir, nunca vai ficar 0, vai ficar sempre acima de 0, por mais pequeno que seja. E temos, portanto, o contradomínio de 0 a mais infinito. F é uma função positiva em R, ou seja, qualquer número real vai ter imagem positiva, é a consequência do contradomínio de ser 0 a mais infinito, o que em termos gráficos significa que, ou pode ver-se, observando que o gráfico se encontra sempre acima do eixo dos x. Portanto, a tabela positiva em R. A imagem de 0 dá 1, qualquer que seja a base A. Portanto, A elevado a 0 dá 1. E também observamos que o f de 1 dá A, portanto é uma característica que também se pode acrescentar. É uma função injetiva, objetos diferentes correspondem a imagens diferentes. Em termos gráficos, observamos que qualquer reta horizontal interseta o gráfico no máximo num ponto. E, portanto, temos a injetividade assegurada. Y igual a 0 é assímptoto horizontal quando x tende para menos infinito. O que é que significa? Significa que quando diminuímos muito os objetos, observamos o gráfico aproximar-se da reta y igual a 0. Portanto, a certa altura, ter a reta, considerar a reta ou considerar o gráfico é praticamente a mesma coisa. Portanto, o gráfico aproxima-se da reta quando x tende para menos infinito. Y igual a 0 é a assímptoto horizontal do gráfico da função. O limite para menos infinito é 0. Ou seja, quando os objetos diminuem muito, as imagens aproximam-se de 0, tendem para 0. E o limite quando x tende para mais infinito da função exponencial é mais infinito. Quando os objetos aumentam muito, as imagens tendem para mais infinito. Objetos a tenderem para mais infinito implica que as imagens também tendam para mais infinito. F é uma função crescente em R, que significa que, quando percorremos o seu gráfico da esquerda para a direita, ele sobe. Vamos ver um exemplo. Referencial ortonormado x ou y. Gráfico da função exponencial definida por y igual a 2 elevado a x. Gráfico da função exponencial definida por y igual a 3 elevado a x. Observa-se um crescimento mais acentuado. Pelo menos a partir do zero, observamos que a função definida por y igual a 3 levantada a x cresce de forma mais rápida que y igual a 2 levantada a x. Observam-se as características comuns do f de 0 ser igual a 1 em cada uma delas. A imagem de 1 na primeira é 3, na primeira é 2, na segunda é 3. E no caso de y igual a 5 levantado a x, temos ainda uma função que a partir do 0 cresce de forma ainda mais rápida que as outras. A imagem de 1 dá 5. Mas o que mais é que observamos? Observamos que quanto maior a base, maior é o crescimento a partir do 0 e que a partir do 0 também a função que tem base maior é maior do que a outra que tem base mais pequena. Mas note-se que aqui essa situação só ocorre a partir do 0. Antes do 0 acontece o contrário. Quer isto dizer que se compararmos, por exemplo, 5 elevado a x com 2 levantado a x, ou seja, a curva a vermelho com a curva azul, no caso do x ser positivo, a curva a vermelho encontra-se acima da curva azul. No caso de x ser negativo, a curva azul está acima da curva a vermelho. Portanto, inverte-se essa situação precisamente no 0. Ora, temos, portanto, que 5 elevado a x é maior que 2 levantado a x, apenas quando se e só se o x for maior do que 0. Porque antes do 0, para x menor do que 0, a situação é precisamente ao contrário. Ao contrário, a função que é maior é a função definida por y igual a 2 levantado a x. Portanto, 2 levantado a x é maior que 5 levantado a x, quando o x é menor do que 0. De uma forma geral, se tivermos uma constante A maior que uma constante B e ambas superiores a 1, temos que A elevado a x é maior que B levantado a x, se e só se o x for maior do que 0. Nesta situação verifica-se sempre que temos um A e um B superiores a 1. Na figura seguinte, vamos apresentar o gráfico de uma função exponencial, mas agora quando a base A é um número positivo menor do que 1. Temos, portanto, um gráfico com este aspecto. Comece-se por notar que há características comuns ao caso em que o A é superior a 1, mas também há outras diferentes, e a principal é que trata-se de uma função
estritamente decrescente. Vamos ver então. Propriedades. Novamente o domínio R contra domínio de 0 a mais infinito, ou seja, o seu gráfico encontra-se acima do eixo dos x, sem nunca interceptar o eixo dos x, não tem zeros, portanto, é positiva em R, o seu gráfico encontra-se sempre acima do eixo dos x, o f de 0 dá 1, tal como no outro caso, do a ser superior a 1, continua a ser uma função injetiva, y igual a 0 é síntese horizontal do gráfico da função, mas agora quando x tende para mais infinito, ou seja, quando os objetos aumentam muito, o gráfico aproxima-se de y igual a 0, sem nunca o atingir. O limite para menos infinito de a elevado a x é mais infinito, significa que quando os objetos diminuem muito, as imagens também, as imagens aumentam muito. E quando os objetos aumentam muito, as imagens tendem para 0, sem nunca atingir, mas podemos dizer que na situação limite são 0, portanto tendem para 0. É uma função decrescente em R. Vamos ver um exemplo. Referencial ortonormado x ou y. Gráfico da função definida por y igual a 1 meio elevado a x. A imagem de menos 1 é 2, uma vez que é 1 sobre 1 meio. Quando é logaritmo na base a com a menor do que 0, ficaria precisamente 1 sobre a. E, portanto, temos agora o caso de y igual a 1/3 elevado a x e 1/5 levantado a x. Portanto, e as características e as comparações são análogas às que fazemos para a base superior a 1, só que adaptadas a este facto de a função ter características diferentes. Falemos agora um pouco da família de funções definida por y igual a b mais a levantado a x mais c. Temos que o gráfico, quando no caso do a ser maior do que 1, tem um aspecto parecido com o gráfico da exponencial y igual a levantado a x quando a é superior a 1, com algumas diferenças. Uma das quais é a assíntota, em vez de ser y igual a 0, é y igual a b. Mas vamos ver as suas propriedades. Domínio R. Contra domínio, em vez de ser 0 a mais infinito, é de b a mais infinito. É uma função injetiva. Y igual a b é assíntota horizontal, neste caso quando x tende para menos infinito. O limite para menos infinito da função fx vai ser igual a b, que significa que quando os objetos diminuem muito, as imagens tendem para b. E quando os objetos aumentam muito, as imagens tendem para mais infinito, ou seja, o limite para mais infinito da fx é mais infinito. É uma função crescente em R. E terminam aqui as principais características. Foi só para dar uma ideia de que é possível, com base na função exponencial y igual a levantada a x, obter características de outras funções que têm transformações geométricas simples. Recomendamos que se pratiquem estes conceitos resolvendo exercícios correspondentes a esta aula. E deixamos aqui alguma bibliografia que foi utilizada a principal, pelo menos, na realização deste trabalho.